Agradeço a oportunidade. Saúde do irmão com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou abrir aqui em Romanos capítulo 3. Vou retratar aqui bem rápido o papel da humanidade. É o que Paulo está dizendo a respeito da humanidade. O pastor Lidiane estava, no momento que ela estava exortando, que ela estava dizendo a respeito da moralidade hoje em dia, da decadência humana, do estado que a humanidade se encontra. E é isso que Paulo vai nos falar aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, nem há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de ásperas está debaixo dos seus lábios, cujo está cheio de maldição e amargura. Aqui Paulo, no contexto de Romanos 3, Paulo está falando a respeito dos judeus e dos gregos. Mas hoje em dia não é diferente. O ser humano se perdeu mesmo. O ser humano sem Jesus Cristo é totalmente depravado. A sua imagem é manchada, é corrupta. O contexto de justiça da humanidade hoje em dia está invertido. Não é mais o de Deus, não é mais o da lei de Deus. O respeito, a ética, a moralidade não é mais a mesma. E o que eu quero trazer com isso, lá no princípio, lá na criação, voltemos aos primórdios da criação, lá na epopeia humana, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus o criou. E a partir de então, o homem desobedece ao Pai, perde a imagem e semelhança de Deus no homem, fica corrupta, fica manchada. Ele não perde a imagem e semelhança de Deus, mas a partir dali Deus vai tratar com o homem de uma maneira diferente, porque ele está manchado, ele está ferido pelo pecado. E então, o que acontece? O homem se torna imoral, perverso, o coração dele é cheio de amargura, o coração dele é idólatra, e não há nada de bom no homem. Mas logo em Gênesis, no mesmo contexto, Deus fala que levantaria uma semente da mulher e que essa semente esmagaria a cabeça de Satanás e que o inimigo lhe feriria o calcanhar. E quem é essa semente? Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. E é nessa que Deus levanta o seu Filho. E agora, falando de cruz, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para que a graça de Cristo, pela expiação do pecado da humanidade, atingisse o ser humano. E Deus elege esse ser humano em Cristo Jesus, levanta esse ser humano para que esse ser humano se torne apto, com o coração limpo, puro, justo, para servir a Cristo. E a partir da expiação de Cristo, nós nos encontramos justos e justificados na presença de Deus, para servir ao Pai com todo o seu coração. Se tratando de idolatria, aqui a campanha do laço, em Oséias, capítulo 11, Deus fala aqui, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas como o chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a balins e queimavam incenso à imagem de esculturas. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí com cordas humanas, com cordas de amor, que em outra tradução é laços. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam converter-se. Aqui o Senhor está dizendo que Israel é um povo idólatra. Deus atraiu com laços, com cordas de amor, mas Israel não queria converter o seu coração, porque ele estava endurecido, ele estava com o pecado à tona, o pecado tinha tomado de conta, a idolatria. Eles sacrificavam a Balins, a Baal, ao Deus da fertilidade. E é isso que Deus está falando nessa campanha, para te libertar do Egito. Ele vai te chamar com cordas, com laços de amor.
e Ele vai te trazer para dentro do coração dele. Amém? Amém. Glória a Deus.